Vou te mostrar 5 dicas simples que podem aumentar a sua performance sexual em algumas semanas. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico urologista, especialista em saúde sexual masculina e eu tenho que te falar que eu tô cansado de atender homens aí que usam Viagra, Tadalafila e não tem resultado. Homens que buscam aumentar a testosterona e mesmo assim não tem resultado. Eu queria te falar nesse vídeo que o Viagra, a Tadalafila são estratégias para melhorar a sua potência, mas às vezes, para o seu caso, você vai precisar de mais do que isso para conseguir ter a performance sexual em dia. O ponto é que o Viagra e a Tadalafila são medicações excelentes, eles melhoram o fluxo sanguíneo lá para o interior do pênis. O ponto é que nem o Viagra, nem a Tadalafila revertem o processo da disfunção erétil, revertem aquilo que levou você à sua dificuldade de ereção. E muitos homens não entendem isso. Eles acham que apenas basta utilizar um comprimido que eles já estão resolvendo o problema e engana-se quem pensa nisso. Ao mesmo tempo, existem homens que buscam melhorar a performance sexual aumentando a sua testosterona. Acham que, eu tô com a testosterona aqui, se eu aumentar pra cá, de repente a minha ereção vai melhorar de uma hora para outra. Eu tenho que te falar que eu atendo homens no consultório, essencialmente homens no consultório, e existem homens com testosterona normal e que têm disfunção erétil, não conseguem ter uma relação sexual. E pasmem vocês, existem homens também que têm uma diminuição dos níveis de testosterona e não tem problema nenhum com a ereção. Então veja só que contradição a gente tem aqui. Existem muito mais ferramentas, muito mais questões a serem abordadas do que apenas a diminuição da testosterona e a pura e simplesmente utilizar os comprimidos. E nesse vídeo aqui eu queria te passar um outro olhar a respeito dessa visão aí da impotência sexual. A gente vai conseguir melhorar a sua ereção também aumentando níveis de óxido nítrico no seu organismo. E o ponto é que você pode fazer isso de maneira natural e com dicas práticas que eu vou te passar aqui nesse vídeo a respeito do aumento do óxido nítrico. Se você não sabe o que é o óxido nítrico, ele é um vasodilatador que ele atua no nosso organismo em várias questões do nosso organismo, não só na questão sexual, mas também ele atua no nosso sistema cardiovascular, ajudando a controlar nossa pressão arterial, no nosso sistema respiratório, tanto que a diminuição do óxido nítrico está relacionada, por exemplo, a quadros de asma, a quadros de apneia obstrutiva do sono. Portanto, aumentar o óxido nítrico é extremamente importante. E se você já passou dos 40, 50 anos de idade, saiba que a sua produção de óxido nítrico está diminuindo ao longo dos anos. Então vamos lá, nesse vídeo aqui eu queria te passar algumas formas de você conseguir manter e até aumentar a sua produção de óxido nítrico. A primeira forma que eu queria te passar é para você começar a controlar o seu estresse. Saiba que o seu estresse ele pode estar diminuindo a sua produção de óxido nítrico. Tem gente aí que vive estressada, a gente vive estressado com pequenas coisas, pequenas discussões, pequenos desentendimentos, às vezes já te tiram do sério. Isso pode estar fazendo com que a sua produção de óxido nítrico seja menor. O estresse, turma, ele está relacionado a algumas situações no nosso organismo, como por exemplo, o aumento do nível de cortisol. Quando a gente tem o cortisol aumentado, a gente diminui a nossa produção de testosterona. O estresse aumentado, ele aumenta também espécimes reativas de oxigênio, chamada aí de radicais livres. Os radicais livres, eles estão relacionados ao envelhecimento celular. Não só o envelhecimento da nossa estética, isso também, mas ele também está relacionado ao envelhecimento interno das células e com isso ele prejudica o funcionamento do endotélio, que são as células que vão liberar o óxido nítrico. Portanto, comece a pensar se você está, de repente, aí mais estressado ou não. Se tiver, comece a adotar algumas estratégias para diminuir o seu estresse. Uma outra forma da gente conseguir aumentar o óxido nítrico é com a prática de exercícios físicos. Tanto exercícios de resistência, e academia, musculação, quanto também exercícios aeróbicos. Eu queria te passar aqui uma dica para você conseguir medir mais ou menos aí se você está no nível adequado de frequência cardíaca durante a sua atividade física. Uma das formas de fazer isso é você calcular a sua frequência cardíaca máxima. Para você fazer isso é muito simples. Basta você pegar 220, o número 220
e tirar a sua idade. Por exemplo, se você tem 30 anos de idade, 220 menos 30 vai dar 190. Então 190 é a sua frequência cardíaca máxima. O que é importante você notar disso? Durante a sua atividade física, você vai almejar aí, se você é iniciante, você vai começar com 50, 70% da sua frequência cardíaca máxima. Se você já é mais avançado, você pode ir até uns 70, 80%, de 70 a 80% da sua frequência cardíaca máxima. Isso por quê? Porque tem gente que acha que está fazendo exercício e na realidade não está. Se você está nessa frequência cardíaca, os benefícios que você vai colher são muito maiores. A gente vai ter benefícios na liberação da testosterona, na produção da testosterona, a gente vai ter uma diminuição dos níveis aí de cortisol que são prejudiciais para as nossas ereções e também você vai ter um controle melhor, uma saúde melhor dos vasos sanguíneos, que são eles essencialmente que vão liberar então o nosso óxido nítrico para ajudar nas nossas ereções. Um outro ponto aqui que eu gostaria de falar para você é sobre a sua alimentação. Existem alimentos que são riquíssimos em nitratos. Os nitratos, turma, eles são absorvidos pelo nosso aparelho digestivo e eles vão ser transformados então em, adivinha? Óxido nítrico. E existem alimentos que são riquíssimos em nitratos. Eu já fiz vídeo aqui no canal para vocês falando sobre isso. Vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem a beterraba, que você pode consumir na salada, ou você pode consumir na forma de suco também, junto com algumas outras frutas. A gente tem alguns vegetais ali, como por exemplo o espinafre, a rúcula, a couve. Essencialmente, esses vegetais verdes escuros, eles são riquíssimos em nitratos. Então é interessante que você aumente o consumo desses nitratos e, por consequência, eu gostaria muito que você tivesse uma consciência sobre alimentos processados e ultraprocessados. Então bolacha, biscoito, dependendo da região onde a gente fala aqui, né, existe essa diferença, mas produtos que já vêm prontos, embutidos, enlatados, o ideal seria você diminuir também o consumo de alimentos que vêm com conservantes. Isso aí é um veneno, às vezes, para o nosso organismo e eles também vão ajudar no aumento, né, daquelas espécimes reativas de oxigênio, os radicais livres, e também diminuir a nossa produção de óxido nítrico. Portanto, comece a pensar na sua alimentação, não só introduzindo alimentos que são ricos em nitratos, mas também diminuindo aqueles alimentos que são prejudiciais para as nossas ereções. E nesse sentido, eu tenho que te falar também para você começar a moderar o seu consumo de álcool e de açúcar. O álcool e o açúcar em excesso, turma, eles estão relacionados, por exemplo, ao aumento da resistência à insulina. E a gente sabe que a resistência à insulina é um passo antes do diabetes e que já é prejudicial para a saúde dos vasos sanguíneos. Ela vai gerar um processo inflamatório nesses vasos sanguíneos, fazendo com que eles de repente não produzam tanto óxido nítrico, não liberem tanto óxido nítrico. Portanto, comece a reduzir o seu consumo de álcool, o seu consumo de açúcar. Isso já vai ajudar e muito a controlar aí a sua glicemia e também a saúde dos vasos sanguíneos. E pegando um gancho já na alimentação, na questão de vasos sanguíneos, na questão aí de açúcar e do álcool, eu preciso te falar sobre o seu sono. Tem gente que dorme muito mal, turma. Isso vai atrapalhar a saúde dos nossos vasos sanguíneos, a produção da testosterona e também a liberação daquele hormônio que eu falei para vocês, que é o cortisol. Tem gente que não consegue dormir direito. E a gente falando aqui com homens de 40, 50 anos de idade, é muito comum que você enfrente problemas relacionados à urina. Né? Tem homem que acorda toda noite para urinar ali, 3, 4 vezes à noite para urinar, e isso já atrapalha o seu sono. Dormir melhor vai fazer com que você produza mais testosterona, se sinta menos estressado e com isso aumente a sua produção de óxido nítrico e melhore as suas ereções. Então essas foram as 5 dicas que eu queria falar para você aqui a respeito de melhorar a sua performance sexual, dicas práticas. Quem não consegue fazer o que eu falei aqui nesse vídeo? E eu queria muito, turma, eu me sinto muito incomodado com um homem que só quer tomar o comprimido. Se você fez o que eu tô falando aqui nesse vídeo, se você já passou por essa experiência, adotou essas mudanças, eu queria que você deixasse aqui no comentário para provar, inclusive, para aqueles homens que só estão utilizando o comprimido, que de fato o que eu tô falando aqui melhora e melhora muito a sua ereção. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui e de se inscrever no nosso canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.